Certo, pessoal? Vamos começar a nossa aula de tags textuais, ok? Então, o que são tags textuais, né? Elas servem apenas para que nós estejamos colocando aí algum tipo de texto na página, né? Então, eu vou mostrar algumas tags textuais aqui, começando pela de parágrafo, né? Que é a tag P. Então, ela serve apenas para a gente adicionar um parágrafo na página, né? Então, ela é a tag P, tem a sua tag de fechamento e tudo que estiver entre elas aí vai ficar no formato de um parágrafo, certo? As tags de cabeçalho, elas são divididas aí de 1 a 6, né, sendo H1 a mais importante e H6 a menos importante. Então, algumas pessoas confundem, falam, a diferença entre H1 e H6 é apenas o tamanho. Não, a diferença é que a H1 ela tem uma maior importância e a H6 tem uma menor importância. Então seria como se a H1 fosse um título, H2 subtítulo e depois H3 sub do subtítulo, H4 e assim por diante, certo? Então aí elas têm uma tag de abertura, uma tag de fechamento, tudo que tiver entre elas assume aí o formato de um cabeçalho, certo? HR ela serve para dar, na verdade não uma quebra, né, mas sim imprimir uma linha horizontal, né? Antigamente ela era muito utilizada dessa forma, só que porém agora ela é usada mais como quebra temática, ou seja, vamos supor que eu tenha um texto na minha página e vou mudar de um assunto no meio do texto, então eu coloco essa tag HR, certo? Ela tem uma semântica diferente das outras, ela não tem tag de fechamento, é só a tag de abertura, né? E também nós temos a tag BR, né, que ela vai estar produzindo aí uma quebra de linha. Ela também é muito parecida com a HR, ela tem a semântica igual, ou seja, não tem tag de fechamento também, tá? Já já nós vamos ver todas essas tags aí na prática. A tag pré, ela é a tag de texto pré-formatado na página, né? Ou seja, do jeito que eu escrever o meu texto no VS Code, ele vai imprimir. Então aqui, ó, eu digitei um texto como se fosse um código de CSS e ele tem tabs aqui, né? Então a cada tab ele vai respeitar lá. Se eu colocar vários espaços aqui, ele respeita na hora de imprimir lá na minha página web, beleza? O Figure e o Fig Caption. Vocês vão falar, Figure vai entrar em tags textuais? Vai entrar por quê? O Figure nada mais essa tag ela serve para você estar indicando que ali vai ser inserida uma figura. Porém a Fig Caption ela é uma tag textual, por quê? Ela serve apenas para eu legendar a minha figura ou imagem, certo? Então como elas funcionam? Eu abro Figure, coloco a minha imagem, certo? E depois coloco a legenda entre a tag Fig Caption, certo? Já já nós vamos ver. A tag A, que ela serve para inserir um hiperlink na página, certo? Pessoal, não confundam link, a tag link com a tag A, certo? São coisas distintas. A tag A insere um hiperlink. A tag link serve para linkar, por exemplo, um documento CSS. Beleza? E ela funciona mais ou menos assim, ó. Coloco lá a tag A, o href vai apontar para o link, para onde eu quero que o usuário vai ao clicar, e dentro da tag A eu coloco um texto, por exemplo, esse link direciona o usuário para o site do Google, beleza? Então vamos ver essas tags na prática, certo? Eu já criei aqui uma pasta programação para leigos, certo? E dentro eu já salvei uma imagem para a gente dar um exemplo do Figure Caption lá, né? Pra gente ver como que funciona na prática, certo? Então vou abrir aqui o meu VS Code, vou criar um arquivo index, certo? .html, e aqui eu vou criar a minha estrutura do HTML5, certo? Vou deixar a minha página em PTBR.
aqui na minha aba eu vou colocar tags textuais, beleza? E vou linkar o meu CSS, beleza? Como eu ainda não criei o meu arquivo CSS, vou segurar o Command e clicar e ele já vai criar automático para mim, certo? Para os usuários de Windows é só segurar o Ctrl e clicar, beleza? Dentro do body eu vou criar uma tag de título aí, né? Vou colocar tags textuais, só para a gente deixar bonitinho lá. E vou criar uma div, certo, pessoal? Dentro dessa div eu vou colocar os meus conteúdos, beleza? Então eu vou criar uma div, na verdade agora eu vou estilizar essa div. Antes eu vou mudar a cor de fundo da minha página, certo? Vou estilizar aqui o body para background color. Vou colocar um roxinho bem claro aqui. Vou mudar. Beleza? E aqui eu vou estilizar o meu H1 que está dentro do body, certo? Então, o que esse código aqui faz? Ele pega todos os H1 que são filhos do body e estiliza, certo? Aqui eu só vou colocar um text align center, mais para frente nós vamos ver todos esses atributos do CSS, beleza? Então, se a gente salvar e testar aqui, vou abrir o meu index.html, vejam aí que o fundo da minha página está um roxo bem clarinho, né, um lilás, e as minhas tags textuais, o meu H1 está centralizado aí na página, certo? Vamos voltar lá para o VS Code. Agora eu vou estilizar a minha div, beleza? Inicialmente a gente vai criar um quadrado branco, beleza? Então vou colocar um background color white, vou colocar uma largura width de 500 px, 500 pixels, e uma altura de 500 px também, beleza? Vou colocar um border radius para ele arredondar as minhas pontinhas com 30 px e vou colocar um margem alto, para quê? Para ele colocar esse meu quadrado branco centralizado na minha página, certo? Vou atualizar aqui e tá a nossa div criada aí e estilizada, certo? A primeira tag que eu vou estar inserindo aqui é a tag P, certo? A tag de parágrafo. O VS Code ele tem uma funcionalidade legal, pessoal, que é a de gerar parágrafos automáticos. Então eu só digito lorem e ele vai criar aqueles parágrafos automáticos de lorem y que a gente vê aí pela internet, certo? Eu vou salvar, vocês vão ver que vai haver um estouro aqui do meu texto, ele vai sobrepor aqui as minhas pontas, ele vai passar um pouco, ó, certo? Isso já foi pensado, passou aqui desse lado, beleza? Agora o que eu vou fazer? Só para mostrar a funcionalidade, eu vou colocar uma tag BR aqui, certo? Que ele vai dar uma quebra de linha e meu texto fica aqui dentro. Apenas para mostrar para vocês o funcionamento da minha tag BR, certo? Eu poderia arrumar aí de outro jeito. Desculpa. Agora eu vou colocar outra tag P, certo? Vou gerar outro parágrafo lorem e entre elas eu vou colocar um HR, certo? Aqui eu tenho os dois parágrafos, vou colocar uma tag HR entre elas e vocês vão ver o que vai acontecer. Vejam só, ele coloca uma divisão entre esses dois parágrafos, certo? Os nossos exemplos vai passar um pouco aqui, já já a gente altera o tamanho dessa caixinha no CSS, beleza? Então vamos lá. As próximas tags que eu vou mostrar para vocês são as tags de título, né? As tags de cabeçalho, que elas vão de H1 a H6, certo? Então eu poderia aqui colocar título H1, certo? Salvando, ele vai aparecer um título igual esse de tags textuais, beleza? Para eu criar do H1 ao H6,
vai dar um trabalhão. Então, o que eu posso fazer? Coloco o H e o cifrão, beleza? Vezes 6. Ou seja, ele vai substituir o cifrão por cada número. Então, ele começa com 1, depois vai para 2, 3. Então, vejam só que aqui ele já vai criar as minhas tags de H1 a H6. E eu quero que essas tags, dentro delas, esteja escrito título, H1, H2, H3 e assim por diante. Então eu coloco entre chaves, título, H cifrão, que ele vai escrever esse código aqui para mim de forma automática, certo? Então, em uma linha de código, eu escrevo tudo isso aqui, beleza? Vamos fazer o teste. Olha lá, então título H1, ele tem um maior tamanho, mas eu poderia muito bem estilizar o H6 para ele ter um tamanho maior que o H1, certo, pessoal? Os títulos, eles têm a diferença não só no tamanho, mas sim a importância. H1 mais importante, H6 menos importante, beleza? Vou aumentar aqui um pouco o tamanho, vou colocar para 800, certo? Da minha div, para ele deixar um pouquinho maior aqui, beleza? Vamos continuar. Então, depois das tags de título, eu vou mostrar a tag de texto pré-formatado, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou colocar aqui um texto semelhante ao do CSS, certo? Então, background, color, beleza? Vou colocar qualquer coisa aqui, só para vocês verem como funciona. Um tamanho aí de largura de 500 px, mais ou menos igual a nossa caixinha, né? 500 px de altura, pcpx, e vou salvar. Vou testar agora. Vejam só, do jeito que eu coloquei o meu código no VS Code, ele replica aqui para mim na minha página, certo? Então, o texto pré-formatado faz isso, beleza? E agora a questão do figure, certo? Como eu já salvei a imagem lá do Homem-Aranha, né? Então vejam só, vou colocar aqui a tag img de imagem. No VS Code aqui, se eu colocar ponto e barra, ele já abre para mim a pasta que eu tô, beleza? Então vou selecionar aí spiderman.jpg e aqui na figura de baixo eu vou digitar a minha Fig Caption, beleza? Vou colocar aqui a tag de fechamento e entre elas vou escrever, sei lá, qualquer coisa. Essa é uma imagem do Tails, beleza? Salvando aqui, vou testar aqui na minha página. Olha lá, ele colocou aqui. Opa, ficou uma chave a mais aqui, por isso deu esse erro aqui, certo? Então, essa é uma imagem que eu escrevi errado do Tails, beleza? Então, o Fig Caption é uma legenda da minha figura, beleza? E por último, a tag A, beleza? Então, criei aí a minha tag A, acho que eu fui rápido demais, deixa eu voltar aqui. Tag A, dou Enter, beleza? href, vou colocar aqui http://www.google.com. E entre as tags As, eu vou colocar aqui, clique aqui para acessar o Google. E uma exclamação. Beleza? Vou salvar, vou testar. Foi criado o link aqui. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui a minha caixa. Vou colocar para 850 px. Beleza? Ficou o link aqui. Se eu clicar nesse link, ele vai me direcionar para o Google. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de tags textuais. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.